Boa tarde, amigos e amigas da Instituição Espírita Caravana Fraterna Nosso Lar de Belfor Roxo, Baixada Fluminense. Estamos muito felizes de estar aqui reunidos novamente em nome do nosso querido Mestre Jesus para dar continuidade a esse trabalho de divulgação da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. No dia de hoje, que são 26 de junho, nós teremos um estudo da Luciana Fischer sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o mandamento maior, amar ao próximo como a si mesmo. Mas antes de entregarmos a palavra à Luciana, nós vamos fazer a leitura de uma página preparatória e uma prece. A página será lida hoje pela Rafaela e a prece inicial será feita pelo Gilson. Então vamos lá. Eu vou ler a página do Fonte Viva. Persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus capítulo 12, versículo 12. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço, interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos, de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Muito obrigada. Para todos nós reunidos, doravante aqui na Caravana Fraterna Nosso Lar, onde estivermos, e possamos caminhar com segurança rumo a Jesus, o Mestre querido de todos os instantes. Ele nos protege e nos ampara e nos protegerá sempre, assim que desejarmos, assim que almejarmos. Luz e paz, graças a Deus, que possamos então nos preparar para essa reunião da parte da tarde e que possamos nos fortalecer na fé, irmanados que estamos com Jesus, com o Mestre querido de todos os instantes. Luz de paz e proteção, nesse instante então Jesus, que possamos já nos preparar para essa reunião da parte da tarde. Luz e paz, graças a Deus, que assim seja, graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos então dando início à nossa reunião. Agradeço a Rafaela e ao Gilson pela página e pela prece que trouxeram para nós. Agora então nós teremos a exposição que será feita pela Luciana Fischer.
Então, boa exposição, boa palestra, Luciana. Queridos companheiros da Caravana Fraterna Nosso Lar, é com imenso prazer que a gente vem novamente atender ao convite dessa casa, trazendo conosco o abraço dos companheiros do Centro Espírita Luz e Verdade aqui de São João, e muito feliz, de poder mais uma vez compartilhar com vocês esses instantes em que a gente aprende juntos um pouquinho mais. O nosso tema de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, os itens de 1 a 4, que vai tratar do mandamento maior, amar ao próximo como a si mesmo. E a gente tem assim um carinho muito grande por esse tema, porque Jesus mesmo nos disse, se a gente conseguisse cumprir essa máxima, nós seríamos os verdadeiros discípulos, os verdadeiros filhos de Deus, que nós estaríamos assim, vamos dizer, aptos a conhecer, a começar a adentrar o reino dos céus. Essa máxima já tem bastante tempo, nós costumamos, enquanto espíritas, perseverar bastante na busca, nesse contato, nessa procura por atender a esse chamamento, a esse pedido de Jesus, mas como espíritos que ainda imperfeitos somos, nós temos com certeza em muitas oportunidades a dificuldade de colocá-lo em prática. E hoje a gente vai esmiuçar um pouquinho, esse capítulo, esse mandamento. Primeiramente, nós vamos fazer a leitura do trecho do Evangelho. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era o doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe a questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Trecho de São Mateus, versículo 22, capítulo 22, os versículos de 34 a 40. Mas Jesus já tinha falado aos seus discípulos no Sermão do Monte sobre esse mandamento, Ele já havia dito, e Mateus já tinha anotado, quando ele fala que fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 12, e também em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então, nessa máxima aí, é necessário que a gente entenda, primeiramente, o contexto, o que estava acontecendo naquela época para que Jesus trouxesse essa máxima, trouxesse esse ensinamento. E para isso a gente tem que entender os personagens. Então, quem está envolvido aí nesse processo, quando Jesus traz essa máxima? Ele fala dos fariseus, e fala dos saduceus. Então, os fariseus eram judeus que acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Eles eram considerados os doutores da lei. Então eram os fariseus que detinham todas as questões religiosas. O papel deles era fazer com que as pessoas, o povo daquela época, os judeus, porque eles tratavam diretamente para esse povo, cumprissem as leis. E essas leis estavam na Torá, eram aquelas leis trazidas por Moisés a esse povo.
Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente aprofunda um pouco, principalmente num estudo aprofundado, né, que os fariseus e os saduceus nada mais eram do que como dissidências, né? Os judeus, eles foram seguindo as leis de Moisés, mas passado um certo tempo, eles se dispersaram, é como se eles tivessem se dividido a partir das suas crenças e formado subgrupos dentro dessa religião judaica. Então os fariseus, eles cuidavam de que essas leis, que tudo aquilo que Moisés trazia fosse cumprido, com a crença nesses preceitos que a gente acabou de dizer. Os saduceus, eles queriam basicamente a mesma coisa, mas com o passar do tempo, eles, estudando, né, aquelas leis, estudando a Torá, eles não compreendiam aqueles ensinamentos da mesma forma que os fariseus. Então eles ficavam responsáveis, eles tinham um status muito grande dentre aquele povo judeu, e eles ficavam mais responsáveis pelas questões políticas que envolviam os judeus. Mas eles não criam mais na imortalidade, né, da alma, eles nem na ressurreição, nem em que haviam anjos bons e anjos maus. Eles acreditavam que depois da morte, né, tudo terminava. Eles eram materialistas, como a gente pode dizer. Então, aquelas leis, eles seguiam todas aquelas leis que estavam prescritas ali para o povo judeu, que Moisés tinha trazido, mas eles acreditavam que essas leis só serviam enquanto eles estivessem aqui, enquanto eles, no nosso vocabulário, enquanto eles estivessem encarnados. Morreu, aquilo tudo acabou. Então, a pessoa, ela, como não tem ressurreição, como ela não vai ter que prestar contas depois, como ela não vai ter que, ela não tem uma continuidade, ele tinha que aproveitar aquilo ali para ser melhor, como se fosse um prêmio para a sua própria vivência. Mas não tinha um depois. Já os fariseus acreditavam nos anjos, acreditavam nos demônios, acreditavam que depois, né, de mortos, que haveria a ressurreição e que eles teriam que prestar contas daquilo que fazia. Só que eles tinham essa crença, mas ela era muito mais externa do que interna, porque eles falavam os outros, eles faziam cumprir a pessoa, por exemplo, o apedrejamento, né, que a gente vê muito na Bíblia. Se a pessoa fosse pega em adultério, eram os fariseus que levavam como se fosse um julgamento mesmo aquela pessoa e se fosse comprovado, eles que davam aquela pena, né, do apedrejamento. Mas eles faziam isso para os outros, quando os outros eram pegos. Mas eles mesmos, a gente sabe que não praticavam aquilo que eles diziam, né? Então Jesus, o tempo todo, combateu muitos fariseus, o tempo inteiro da pregação dele, ele combatia esse tipo de atitude, que no caso é uma hipocrisia, né? Você fala uma coisa, mas acaba fazendo outra. E antes de Jesus, os fariseus e os saduceus, como a gente vê que eles têm pensamentos diferentes, eles divergiam muito. Só que como Jesus incomodava tanto a um quanto ao outro, quando eles perceberam que o povo, né, estava começando a atentar para o que Jesus trazia, a praticar o que ele dizia, eles ficaram preocupados com os preceitos, com as leis, né, judaicas, e se uniram para interpelar Jesus. Então, essa máxima que a gente traz hoje, ela faz parte, né, vou pegar o livro de Mateus, para ter uma sequência lógica. No livro de Mateus, no capítulo 21, ele vai começar a abordar todo uma trajetória que chega a essa máxima aí. Jesus chega a Jerusalém, né? Depois ele expulsa os vendilhões do templo. Tem a passagem em que os saduceus e os fariseus, eles contestam a autoridade de Jesus, eles perguntam a Jesus com que autoridade ele está pregando, ele está trazendo aqueles ensinamentos, né? Mais para frente um pouquinho,
eles falam, Jesus vai falar para eles contar a parábola dos lavradores desonestos, onde os fariseus e os saduceus se enxergam ali no que Jesus está falando, né? Que aquele reino seria tirado das pessoas hipócritas e seria dado ao povo. Então, eles, ao ouvirem, eles entenderam que Jesus estava falando deles. E aí eles se juntam, se unem para tentar fazer com que Jesus, nas suas próprias palavras, se contradissesse, e aí eles tivessem alguma coisa de fato, né, concreta contra Jesus. Então, no desenrolar dessas questões, chega ao ponto deles fazerem muitas perguntas, muitos questionamentos para Jesus, e Jesus consegue sair de todos eles. Quando a gente vê ali no início, quando ele conseguiu calar os saduceus, como é que foi isso? Eles perguntaram sobre o casamento, né? Eles não acreditavam na ressurreição, mas eles perguntaram para Jesus como é que ficaria a situação do casamento depois, se houvesse ressurreição de fato, como que sucederia se a pessoa se casasse com uma mulher se casasse, fosse casando e ficando viúva, né? Aí deu o exemplo de 7 esposos. Depois, na ressurreição, ela seria esposa de quem? E aí Jesus, né, traz se sai dessa situação que eles trouxeram com uma frase que é muito inteligente, né? Ele diz que Deus havia dito na própria Torá que ele era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não era Deus dos mortos, mas dos vivos. Então, assim, com essa afirmativa, Jesus calou, né, os saduceus que na situação nem acreditavam, né, na ressurreição, estavam usando mesmo mais para que Jesus, de alguma forma, caísse em contradição, mas Jesus não caiu e eles acabaram ficando, né, assim, sem ter resposta para eles. Então, essa máxima que a gente está estudando hoje, né, de Jesus, ela vem justamente depois desse acontecimento. E aí ele vai trazer, né? Eles perguntam para ver se Jesus vai de alguma forma ir contra a lei judaica. E como sempre ele traz o mandamento que para eles é maior também, que é o amar a Deus, mas ele vincula junto a esse primeiro mandamento um segundo, que é o amor ao próximo. E aí que a gente tem esse entendimento de que ele fala, né? Mestre, qual o mandamento maior da lei? E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Então, quando ele faz isso, ele não fere a lei mosaica, porque dentre as leis de Moisés, que Moisés recebeu, né, da espiritualidade naquelas tábuas e tudo, esse realmente é o primeiro mandamento. E aí ele traz, e aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. E a gente vai entender que Jesus quase que diz pra gente que se a gente seguir, como lá no início eu falei, né, esses 2 mandamentos, que na verdade ele uniu como se fosse um só, né? Porque para a gente amar a Deus, a gente precisa dar o nosso testemunho. Como é que a gente dá o nosso testemunho? Amando o nosso próximo e amando a nós mesmos, para que a gente seja digno, né, de amar a Deus. Então, quase que ele transforma num mandamento só, e se a gente seguir, a gente não vai se perder no meio do caminho, se a gente tiver ele gravado. É que infelizmente a gente realmente se perde pelo caminho, né? E essa lei que ele traz, esse mandamento que ele traz, essa máxima que ele traz, ela não é uma coisa exclusiva dos cristãos, né? A gente sabe que essa máxima de Jesus, ela é reconhecida internacionalmente como a regra de ouro, como a ética da reciprocidade.
Então, ela também pode ser chamada de regra áurea, né? É uma máxima moral ou um princípio que pode ser expressa como uma injunção positiva ou negativa, ou seja, ela tem a frase, ela pode ser trazida tanto de uma maneira positiva, quando a gente fala cada um deve tratar os outros como gostaria que ele próprio fosse tratado. Ou a gente pode fazer de uma forma mais, da forma negativa, que ela acaba sendo meio punitiva, né? Cada um não deve tratar os outros da forma que não gostaria que ele próprio fosse tratado, que é uma forma negativa ou proibitiva, que pode ser conhecida como regra de prata. Ou seja, a primeira, a forma positiva, a forma assertiva, ela é tida como a principal, né? Como a regra de ouro de fato. Em ambos esses jeitos de falar, a gente tem aí um meio de tratar o outro como a nós mesmos. Então, a regra de ouro, ela acaba sendo diferente da gente entender como a máxima da reciprocidade, que é expressa, né, como dou para que tu deis, que é o do ut des, né? Que esse dou para que tu deis é como se tivesse que ter uma troca, como algo em troca. E a máxima da regra de ouro, a gente acaba tendo um compromisso moral unilateral com vista ao bem-estar dos outros, sem expectativa de ter nada em troca. Então, é um reconhecimento de que se a gente tiver essa conduta, nós estaremos tratando, nós estaremos tendo uma comunidade, as relações mais igualitárias. E essa máxima, ela é trazida em praticamente todas as religiões, né? Então, eu trouxe algumas aqui para a gente ter só uma noção, que a gente vai ver que muda a forma de falar, mas o conteúdo é o mesmo. No zoroatrismo, por exemplo, diz que um caráter só é bom quando não traz a outros aquilo que não é bom para ele mesmo. O budismo, não atormentes o próximo com aquilo que te aflige. No confucionismo, não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. No hinduísmo, esta é a suma do dever, não façais aos demais aquilo que a ti for feito e te causará dor. No judaísmo, o que é odioso para ti, não o façais ao próximo, esta é a lei toda, o resto é comentário. No islamismo, nenhum de nós é crente até que se deseje para o irmão aquilo que deseja para si mesmo. E no cristianismo, portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Jesus no Sermão da Montanha. Então a gente vê aí que não é uma coisa só não é uma coisa trazida por Jesus, né? Essa máxima, esse conceito, esse preceito, até mesmo se a gente for buscar antes do judaísmo, né? A gente vai ver lá em Sócrates, em Platão, em alguns filósofos bem de antigamente, que eles de alguma forma de uma forma ou de outra também trazem como o meio da relação funcionar harmoniosamente essa lei, essa regra áurea. E também não é uma questão só religiosa, né? Essa perspectiva, ela pode ser aplicada na psicologia. A gente trouxe em várias situações, mas a gente trouxe aqui a psicologia, a filosofia, a sociologia e a economia, por incrível que pareça, né? Então, em psicologia, envolve o sentido, né, da empatia com os demais, se colocar no lugar do outro. Na filosofia, envolve uma pessoa perceber o seu próximo também como um eu. Ou seja, eu existo, eu tenho os meus princípios, eu sei o que eu quero, eu sei o que é bom para mim, mas eu tenho que entender que o outro é dessa mesma forma, né? Ele tem todos esses sentimentos e essas aspirações. Em sociologia, ama o próximo como a ti mesmo é aplicável entre indivíduos, mas também entre grupos, né? E entre os indivíduos, entre grupos e também entre indivíduos e grupos. Esse princípio é o que faz com que as relações sociais elas se estabeleçam de uma forma, como a gente falou, mais igualitária. E em economia, que é uma questão mais recente, né? Richard Swift, ele,
com referência nas ideias de David Graeber, ele sugere que, sem algum tipo de reciprocidade, a sociedade não poderia nem existir, né? Não poderia nem mais existir. Porque a gente precisa, né, de ser compreendido. E para ser compreendido, a gente precisa compreender. Então, é um sistema que é bem rudimentar e bem básico, e como a gente viu, não é defendido apenas por religiosos, né? Não é uma coisa cristã, não é uma coisa de Jesus, é quase que algo que a gente, ao se perguntar, né, o que a gente está fazendo no mundo, quem é a gente acaba tendo essa noção e chegando a esse entendimento, né? Por nós mesmos ou pelas mentes que conseguem construir, né, numa frase, um conceito assim para que todos possam compreender. E para a gente ter um entendimento melhor, né, dessa situação, logo no item 3, Jesus vai trazer para a gente uma parábola, né, no próprio, ainda no capítulo 22 de Mateus, naquela situação, né, em que Jesus está ali tentando fazer com que os doutores da lei compreendam. Ele traz para explicar uma parábola, que é conhecida como a parábola do credor incompassivo, mas também a parábola dos credores e devedores, né? Que é uma relação que vai envolver o perdão, como a gente vai ver. Essa parábola que Jesus contou se chama parábola do credor incompassivo. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. Havia um servo que lhe devia grande quantia. Então o rei mandou chamá-lo e ordenou que pagasse o que devia, 10.000 talentos, que era muito dinheiro naquela época. Mas o servo não tinha como pagar a dívida, e por isso o rei mandou que seus bens fossem vendidos, para receber o pagamento, de acordo com as leis da época. O servo ficou muito triste, ajoelhou-se e implorou: Senhor, por favor, perdoe a minha dívida. Prometo que irei trabalhar e pagar tudo. O rei ficou comovido com a situação, perdoou a dívida e deixou-o ir embora. Mas assim que saiu dali, o servo perdoado encontrou um outro servo do rei, que estava lhe devendo 100 denários. 100 denários era um valor bem menor que os 10.000 talentos de sua dívida com o rei. Mas mesmo assim, ele foi ao encontro do seu companheiro e disse: Pague o que me deve, e sem demora. Mas o outro servo também não tinha como pagar, e implorou: Seja paciente comigo e eu te pagarei. Mas o servo não deu importância ao pedido do seu companheiro e mandou que o prendessem. Os outros servos viram o que tinha acontecido, ficaram muito comovidos e contaram para o rei. O rei ficou muito triste e aborrecido, mandou chamá-lo e disse: Servo malvado, então eu perdoei sua dívida e você não pôde perdoar seu companheiro? Perguntou. E assim o rei mandou que levassem o servo e o prendessem, até que ele pagasse toda a dívida, do mesmo modo que ele tinha feito com o seu companheiro. Então, a partir desse perdão, a partir dessa parábola que a gente viu, a gente pôde perceber, né, nessa parábola que o princípio do perdão ele é muito importante para que a gente coloque em prática o que Jesus solicitou a gente, né? Com o amar ao próximo como a nós mesmos. Ela assim, deixa muito claro essa máxima, porque a gente viu que o credor ele teve a sua dívida perdoada, uma dívida que era muito mais alta, que tinha no compromisso que ele teve com aquele rei, né? A pena para ele para o não pagamento era muito maior, né? Ele perderia os filhos, perderia, enfim, muito mais do que o
o que ele fez para com o outro tinha uma dívida menor e ainda assim ele foi muito duro, muito injusto. Ou seja, ele não aproveitou, né, algo que ele tinha recebido para aprender alguma coisa com aquilo e praticar com outra pessoa. Não foi capaz de se colocar no lugar do outro, nem quando ele mesmo passou por aquela situação. Então, para que a gente entenda que o perdão, né, é quase que um primeiro passo para que a gente consiga colocar em prática essa regra do amor. E esse amor que Jesus traz para a gente, ele é trazido, né, de uma forma que não é um amor que, como a gente identifica, material, uma coisa que é imediatista. A gente diz que ama a outra pessoa, mesmo quando a gente está numa relação fraterna, né? Eu amo meu filho, eu amo os meus pais. Mas muitas vezes, quando quando nós temos um ato de ingratidão, algo que atrapalhe, né, esse nosso processo de amar, a gente acaba rompendo mesmo com essas relações, porque a gente não consegue aceitar. O nosso amor, ele ainda necessita de algo em troca. E a gente viu que o amor que está escrito nessa máxima é um amor que não quer, né? Não precisa desse retorno. E aí a gente tem o amor que a gente precisa alcançar, ele tem requintes de sentimento, ele reúne aspirações, revelações sobre-humanas, né? Ele é mais sobre o mundo espiritual, é mais sobre algo que está muito além dessas coisas materiais. Ele integra os homens, né? Ele contribui para a integração dos homens e ele extingue a miséria social. Ele consegue, porque se cada um se colocar no lugar do outro, a gente não vai ter essas desigualdades econômicas, não vai ter a questão do preconceito, porque a gente vai fazer o exercício de olhar o outro com o olhar do outro, e não com, né, porque a gente fala assim, faz com o outro que queria que fizesse com a gente. Mas se a gente estivesse no lugar do outro, a gente ia querer ter respeitado o nosso ponto de vista, a forma como a gente vê e como a gente identifica determinada situação, e não colocar o nosso ponto de vista no outro, né? Então é preciso ter esse cuidado. O sol interior, o amor seria esse sol interior, né? Que esclarece o perdão. A gente consegue compreender por que está sendo perdoado e por que a gente precisa perdoar. Então fica mais fácil a gente exercitar com o tempo esse perdão. Ele firma a nossa dignidade, ele enriquece os dons espirituais. Não adianta eu tentar, né, aprender, tentar angariar todo um conhecimento se eu não puser em prática. Então esses dons que eu estou recebendo, essas gotinhas, né, de conhecimento que vai penetrando o nosso ser, ele vai tendo um significado a partir desse amor que Jesus, que é o amor caridade, né, que Jesus proclama para a gente. Ele eleva as nossas ideias, a gente passa a pensar, né, usando esse preceito, e aí as nossas escolhas são mais confiáveis. Espiritualiza a alegria, coordena as nossas emoções, valoriza a razão, porque pensando, né, fazendo uma escolha racional a partir desse princípio, as coisas se tornam mais concretas e deixam de ter... porque a gente já sabe, Jesus falou isso há 2000 anos, a gente conhece o conceito, mas quando a gente consegue racionalmente fazer uma escolha nesse sentido, a gente tem aí esse aprendizado de verdade, porque a gente já está começando a colocar em prática aquilo que a gente ouve há mais de 2000 anos, né? Traz respeito aos gestos,
burila a fala, a gente passa a ter mais cuidado, né, com o que a gente vai sair da nossa boca, porque o que sai da nossa boca está no coração. Então, quando a gente vai amolecendo esse coração, quando a gente vai enchendo o nosso coração desse amor, né, a nossa fala vai ser mais cuidadosa. Sintetiza os conhecimentos, a gente aprende, né, a gente consegue saber que aquilo que a gente aprendeu de fato é verdade. Seleciona o ato de ouvir, a gente tem uma predisposição a escutar o outro, né, para poder agir dessa forma, e sustenta a benevolência. Nesse sentido, a gente precisa trazer um outro conceito que a gente tem dentro da doutrina espírita, que está totalmente relacionado aí a esse amor, né, que Jesus proclama nessa máxima, que é a caridade na visão dos espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, a gente vai, na questão 886, Kardec vai perguntar à espiritualidade qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Ele está todo contido dentro dessa máxima, né? E aí da resposta a gente que extrai benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. O famoso BIP. Eu trouxe aí a imagem do livro, né? BIP 886, que é da Etna Lacerda, que é um livro que trata, né, desse contexto do quanto o uso desse BIP, né, vai fazer com que a gente cresça, com que a gente progrida, né? Ter benevolência é se colocar no lugar do outro, assim como a indulgência, né? A agir entender, não é aceitar a imperfeição. É claro que alguém que faça alguma coisa contra a gente vai nos magoar, vai causar um sentimento que é negativo. O que a gente precisa avançar, né, é no entendimento de que, como todas as pessoas estão numa trilha, num caminho, todos nós vamos em algum momento tropeçar, todos nós vamos errar, todos nós vamos fazer escolhas, né, que não são de acordo com essa lei. Então, a indulgência é ter entendimento do erro do outro, né? Dessa possibilidade que ele pode sim errar, e que se a gente usar o último, que é o perdão, a gente vai construir muito mais, a gente vai dar muito mais oportunidade dessa pessoa aprender naquela situação de erro, do que se a gente se revoltar, do que se a gente romper os laços de a gente não quiser mais se relacionar com ela, né? Porque a relação de ódio, ela vai gerar no outro ódio também. De repente ele não vai conseguir ter a compreensão do que ele fez, se a gente agir de forma negativa. Se a gente agir de forma positiva, por mais que a pessoa possa, né, ainda estar lá no início da sua construção e venha falhar e falhar e falhar de novo, o amor ele sempre vai contribuir muito mais para esse entendimento e para que ele possa de alguma forma desenvolver, do que a reação negativa. A reação negativa vai, na maioria das vezes, gerar uma outra reação negativa também, e aí não vai haver nem a oportunidade do aprendizado. Então, usando esse BIP, a gente tem uma opção, né, uma forma melhor de chegar a conseguir, porque é tão difícil que fica, que é até complexo esse entendimento, né? Uma máxima tão simples, uma coisa trazida por Jesus, que a gente consegue ler e ao ler, saber exatamente o que a gente precisa fazer. Mas por que um livro, então, falando sobre benevolência, indulgência e perdão? Porque na prática é muito difícil. Então, ter em mente que a gente fazendo e agindo e buscando, né, que é o que nos torna espírita. Não é ser perfeito, não é agir como Jesus ainda, né? Não eu já sei, eu já consigo colocar essa máxima
em dia, ou o sentimento contrário, se eu não consigo, eu não sou espírita. Não, porque o espírita é aquele que se esforça para fazer. Então é lembrar a cada dia, né, desse esforço, essa vontade de querer fazer diferente. É isso que vai fazer com que a gente, mesmo depois de compreender, né, o que Jesus nos pediu, que a gente crie forças dentro da gente, e com essa força que a gente tem, essa vontade, que a vontade é o que move todas as coisas. Então, tendo essa vontade de fazer diferente, a vontade de ser benevolente, a vontade de ser indulgente, a vontade de perdoar, com certeza a espiritualidade, que já evoluiu um pouco mais, que já passou pelas dificuldades que a gente passou, na hora em que a gente tiver essa necessidade, ela vai nos intuir, vai nos amparar e vai aumentar essa nossa força para que a gente consiga realmente colocar em prática. Eu espero que a gente tenha conseguido aí contribuir um pouquinho com o aprendizado, né? É claro que o meu primeiro, mas juntos a gente consiga ter tido um entendimento desse trecho, né, do nosso Evangelho, agradecendo novamente ao convite e desejando a todos que a paz de Jesus possa estar de fato nos atendendo nesse instante que a gente passa por tanta dificuldade e que precisa tanto, né, dessa máxima nas nossas vidas. Para que a gente entre nessa sintonia e acalme o nosso coração e finalize o nosso estudo de uma maneira mais completa, vamos dizer assim, eu vou trazer a passagem que Paulo traz, leva aos Coríntios, né, todo o seu pensamento, tudo aquilo que ele entendia como amor, para que a gente se encha desse sentimento e consiga mais para frente fazer uso dele. Que a paz de Jesus permaneça nos envolvendo hoje e sempre. É a carta de Paulo aos Coríntios, que fala do amor. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma que há na terra e até no céu, mas não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o barulho de um gongo ou o som de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento e entender todos os segredos e ter tanta fé a ponto de tirar as montanhas de seus lugares. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Se eu desse aos pobres tudo o que tenho, e até mesmo entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é muito paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, mas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas terminará também. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais existem somente em parte. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que existe em parte desaparecerá. Quando eu era menino, a minha maneira de falar, de sentir e de pensar era de menino.
Agora que já sou homem, não tenho mais essas coisas de menino. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita, um espelho embaçado. Mas chegará o dia quando o veremos integralmente, face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso. Mas depois verei tudo com clareza, tão claramente como Deus está vendo neste momento o interior do meu coração. Agora, portanto, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradeço a Luciana pela exposição sobre esse tema tão importante para nós. Nós agora, caminhando para o fim dessa reunião, eu mesmo farei a prece. Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre querido, muito obrigado por tudo, por todo o amparo, por toda a proteção que essa casa tem recebido para dar continuidade aos seus trabalhos, Senhor. Que nossos trabalhadores encarnados e desencarnados possam estar sendo protegidos e amparados, que possam receber as boas vibrações para que continuem conosco nesse trabalho coletivo, Mestre. Te pedimos também por todos aqueles que estão acompanhando essa reunião, seja ela em tempo real ou após a sua divulgação, que cada um possa receber, Mestre, as sementinhas do Teu Evangelho, para que germine e se multiplique, se desenvolva, e que cada um possa se transformar também num divulgador da sua mensagem, através do exemplo, Mestre, através da prática. Protege e ampara, Senhor, aqueles que estão padecendo dificuldades, dores, sofrimentos em seus lares, em hospitais, nas ruas e também em asilos, orfanatos, prisões, clínicas para pessoas que estão em crise psiquiátrica, também são irmãos que precisam desse amparo, Senhor, que nesse momento todos possam receber a visita dos bons espíritos, daqueles que em Teu nome, Mestre, vão distribuir as bênçãos, o lenitivo, o carinho, Senhor, a consolação, que cada um possa ser reanimado, que tenha a sua fé, a sua esperança revivida, Senhor, para que possamos todos dar continuidade ao nosso trabalho, ao nosso esforço, iluminativos dessa atual jornada na Terra, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que em Seu nome, Mestre, em nome dos nossos amigos espirituais e, acima de tudo, em nome de Deus, possamos dar por encerrada a reunião da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, mais uma reunião vai terminando, na reunião do dia 26 de junho, sábado, e que na próxima semana, no próximo sábado, possamos dar continuidade a esse trabalho, com o nosso querido Mestre Jesus como grande guia e modelo para todos nós.
Muito obrigado, gente. Até lá. Até breve.